39 minutos, um dos assuntos importantes hoje, destaque de toda a imprensa, é a questão da chamada pejotização. O que é isso? É a opção que alguns trabalhadores fazem em serem funcionários pessoa jurídica, ou seja, suas pequenas empresas, microempresas, meias vezes, prestam serviço ao empregador. Essa é uma questão que recebeu uma certa flexibilização durante a reforma trabalhista, mas que não está sendo reconhecida pela Justiça do Trabalho. Pelo menos é isso que diz o Supremo Tribunal Federal, que chamou para si a responsabilidade para decidir sobre esses casos. Para falar sobre esse assunto, a gente está em contato agora com o professor de Direito do Trabalho da PUC, Gabriel Santoro. Doutor Gabriel, bom dia. Bom dia, me ouvem bem? Ouço bem, perfeitamente. Deixa eu começar perguntando para o senhor, para a gente não ficar usando palavras jurídicas que ninguém entende, para a gente ser bem didático, o que é pejotização? Perfeito, Sabine. Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um tema bastante interessante que vai ser pautado no Supremo mais uma vez. A pejotização, e eu aqui me permito até fazer um comentário, né, ele vem sendo um pouquinho confundido no Supremo Tribunal Federal. A pejotização é quando, basicamente, como você mesmo mencionou, um empregado abre uma empresa, abre uma pessoa jurídica para prestar serviços para outrem, né? Para eventualmente pagar menos impostos, para ter alguns benefícios tributários de INSS que na CLT ele não tem. O problema é que a pejotização, da forma como vem sendo encarada pelo Supremo, acabou se alargando muito o conceito. Então, o Supremo hoje ele confunde a pejotização, por exemplo, com a terceirização. Ele confunde a pejotização com as cooperativas de trabalho. Então, o Supremo alargou muito o conceito de terceirização e todos os trabalhadores hoje que prestam serviços para alguma empresa, para algum tomador de serviço, e que, de alguma forma, maculam a relação por meio de uma empresa, por meio de uma cooperativa, por meio de uma terceirizada, acabam vendo seus direitos trabalhistas lesados. E o que o Supremo vem permitindo, e é isso que está esse embate entre o Ministério do Trabalho e o Supremo, é o seguinte: mesmo que haja alguma fraude na constituição daquela PJ, mesmo que o trabalhador eventualmente comprove que ele foi coagido a abrir uma pessoa jurídica, que a empresa não deu opção para ele, mesmo assim ele não pode se valer do Poder Judiciário para reconhecer o vínculo de emprego que ele entende devido. Então, esse embate está sendo colocado para o Judiciário. A Justiça do Trabalho entende que, olha, se houver alguma fraude na Constituição, seja da PJ, seja da terceirização, ou seja da cooperativa, se ficar comprovada a fraude, o vínculo de emprego ainda pode ser reconhecido. O Supremo, por sua vez, vem entendendo que não, que se a formalização estiver em ordem, se houver um contrato formalizando aquela relação de trabalho, não há que se falar em relação de emprego mais. E qual é o grande problema que está colocado para o judiciário trabalhista hoje? Ora, se a Justiça do Trabalho não puder mais apreciar eventuais fraudes na constituição de uma PJ ou, repito, de uma terceirização ilegal, para que serve a Justiça do Trabalho, então? Se ela vai perder a função primordial dela, que é analisar se eventualmente alguma fraude foi feita pelas partes, né? Se o trabalhador de alguma forma foi lesado no seu direito, não há razão mais de existir o seu trabalho. Ela existe principalmente para Mas, doutor analisar Gabriel, esses casos. em princípio, essa relação que se dá entre duas pessoas jurídicas, ele está absolutamente de acordo com a legislação brasileira, certo? Exatamente. E o TST e os tribunais regionais, sabemos pela minha experiência, eu atuo só na área trabalhista, os tribunais trabalhistas não estão desconsiderando a decisão do Supremo. Pelo contrário, os juízes do trabalho, quando atuam na prática, eles vêm colocando nas suas decisões, olha, o Supremo Tribunal Federal liberou a pejotização, o Supremo liberou a terceirização geral no Brasil, não se distingue mais da atividade meio e atividade fim. Ninguém mais questiona isso no judiciário trabalhista. O que o juiz do trabalho continua fazendo é analisando caso a caso se existe alguma fraude naquela relação que foi constituída. Se, porventura, o juiz do trabalho verifica que não houve fraude, que o trabalhador não foi coagido a abrir uma empresa, que ele, de fato, prestava serviço com autonomia, o juiz do trabalho não está dando vínculo de emprego.
O juiz do trabalho só está dando vínculo de emprego ainda e desconstituindo essa PJ, portanto, quando fica verificada alguma nulidade, alguma questão realmente que impede aquele negócio jurídico de ser concretizado. Exemplo, quando a empresa obriga o trabalhador a criar uma PJ para prestar os serviços, ou quando a empresa subordina aquele trabalhador. Mesmo prestando serviço, ele continua recebendo ordens, ele continua integrado ao ambiente de trabalho como se fosse um empregado disfarçado. Então, o seu trabalho está atento para estes casos. Porque se a gente começar a liberar geral, toda empresa vai poder se valer da PJ, mesmo tratando a pessoa como se fosse empregado. Então, é essa fraude, esse detalhe que o juiz do trabalho continua analisando no dia a dia. E o que o Supremo está falando é que, aparentemente, o juiz do trabalho não tem essa competência. O juiz do trabalho não pode analisar se há essa fraude ou não. E me parece, com todas as vezes, com todo respeito, que a Suprema Corte caminha errado. Porque se a gente seguir para este caminho, não há mais razão de ser na existência do seu trabalho. Porque bastará um contrato formalizado, uma emissão de nota fiscal e não vai ser mais importante a gente saber se aquele trabalhador foi, de fato, coagido ou enganado a abrir uma PJ. E aqui eu não estou falando, gente, dos grandes empregados, né? Dos trabalhadores que ganham 20, 30, 40 mil reais. Não estamos falando dessa massa de trabalhadores. Nós estamos falando de trabalhadores da classe média, que ganham 5, 6 mil. Eu já tive a oportunidade de verificar diversos anúncios de PJ para ganhar 3, 4 mil reais. Aparentemente parece uma vantagem para o trabalhador que vai pagar menos imposto, mas, por outro lado, o trabalhador, quando se constitui via PJ, ele fica fora do sistema protetivo. Ele não tem mais fundo de garantia, ele não tem mais coberturas do INSS. Mas tem vantagens também, né, doutor Tem Gabriel? vantagens tributárias, não há dúvida. E eu acho aqui, e o seu trabalho me parece também que já entendeu isso, não adianta mais a gente ficar discutindo se é válido ou não a PJ. Ela é válida e ponto final. A terceirização é válida e ponto final. A cooperativa é válida e ponto final. O que a gente não pode, na minha visão, e de muitos colegas trabalhistas, sejam advogados ou juízes do trabalho, é tirar do Poder Judiciário Trabalhista a possibilidade de analisar caso a caso se houve alguma fraude na Constituição naquela relação. Essa competência que o Supremo está querendo tirar da trabalhista também é aquela competência que a gente fala, olha, é a competência mais importante da trabalhista. É o juiz analisar se houve ou não uma fraude. Se o juiz entender que não houve fraude naquela Constituição, se o trabalhador sabia dos direitos dele, se ele não foi de alguma forma enganado, aquela PJ vai ficar válida e vai seguir a vida normalmente. Agora, se houver algum indício de fraude, a Constituição, no seu artigo 114, continua dizendo que compete à Justiça do Trabalho analisar eventuais irregularidades na Constituição de uma PJ, por exemplo. Então, é esse embate que a gente vai precisar analisar como é que vai ser. E eu posso arriscar aqui e dizer, sabe, se o Supremo, quando julgar o tema 1389, entender que a competência para analisar essa potencial fraude não é do seu trabalho, eu posso te vaticinar aqui que o seu trabalho não vai mais existir, não tem mais razão de existência do seu trabalho. A nossa principal existência, aqui eu falo como advogado trabalhista, professor na área, a nossa principal existência é analisar caso a caso se houve eventual fraude para prejudicar aquele trabalhador. Doutor Gabriel Santoro, professor de Direito Trabalhista da PUC, muito obrigado pela sua participação no Manhã Bandeirantes hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço.